Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. A entrevistada de hoje é a Luísa Graziella, que é psicóloga com atuação focada em crianças e adolescentes desde 2017. É autora de 4 livros: A Descoberta de Olivia, Quando Meu Coração Acelera, Através da Dor e Sombra e Névoa. Com ampla experiência clínica, é especialista em intervenção de crises e prevenção ao suicídio, além de ter formação em psicanálise aplicada à infância e adolescência. Ao longo de sua trajetória, tem se dedicado ao cuidado emocional de jovens e ao apoio às famílias em momentos desafiadores. No Neurocast dessa semana, Luísa conversa sobre temas fundamentais para pais, responsáveis e educadores: ansiedade na infância e adolescência, uso excessivo de telas, comunicação entre pais e filhos, automutilação e os dilemas típicos da adolescência, como a busca por mais autonomia e espaço. Uma conversa necessária, recheada de empatia e profundidade. Participa deste episódio como entrevistadora convidada a professora de língua portuguesa, revisora e mestra em educação pela UEM e também colunista do Jornal Noroeste, Alessandra Macon. O Norocast está no ar. Muito bem, prazer recebê-las aqui, né, Luísa Graziella, a Alessandra, como entrevistadora convidada, para a gente bater um papo, né, sobre um tema tão importante, né, e que a gente gostaria de aprender um pouco mais, sobretudo o que caracteriza a ansiedade na adolescência, e na infância, e como que ela se diferencia desse, da ansiedade que é peculiar aos adultos, né, ou a alguns adultos. Quando a gente pensa em ansiedade, ela não tem muita diferença. Se a gente for pensar numa ansiedade para criança, adolescente e adulto, ansiedade é ansiedade. O que a gente tem que pensar da ansiedade é a forma com que ela vai se manifestar em cada idade. O adulto, por ter mais consciência do que ele sente, muitas vezes ele vai ter uma noção do que ele está sentindo é uma ansiedade. A criança nem sempre, porque ela está aprendendo ainda a lidar com as suas emoções. Então, muitas vezes na criança vai se manifestar muito mais pelo meio físico. Uma dor de cabeça, uma dor de barriga, um medo excessivo. Já no adulto, o adulto ele tende a ter crises relacionadas ali à questão em si, né? Pode também ter a manifestação no corpo, mas na maioria das vezes o adulto consegue ter esse reconhecimento e a criança não. E é isso que faz com que muitas vezes os pais não consigam identificar que a criança está tendo uma crise de ansiedade. Porque é como a criança não sabe verbalizar muitas vezes, né? Se ela não tem uma consciência emocional, dizer, eu estou ansiosa, ela vai trazer as manifestações do corpo. E aí os pais às vezes vão pensar primeiro no físico, né? Então uma dor de barriga, vamos tratar essa dor de barriga? Mas nem sempre vai ser algo só físico. Então a diferença básica é essa, é a questão da forma de manifestação e a consciência que a pessoa tem sobre. Então, quando ainda não há uma identificação, as pessoas normalmente vão tratar os sintomas, mas não investigam a causa, né? Sim, até mesmo dentro da clínica, né, a gente sempre vai ter o cuidado de pensar no sintoma. Então, se uma criança vem com dores frequentes de cabeça, a gente não vai primeiro pensar que é ansiedade, a gente vai pedir uma investigação médica também para pensar, tá, fez uma análise, foi no médico, o médico falou que não tem nada. Então a gente vai para o campo emocional. Por quê? Porque se a gente também ficar pensando que tudo é algo psicológico, a gente pode negligenciar alguma questão física também. Então, a gente sempre vai tentar investigar essa questão física. Então, qual que é a orientação para os pais? Sim, tá tendo dor de barriga frequente? Vamos investigar essa dor de barriga frequente. Foi no médico, não é nada, não teve nenhuma causa. Aí a gente vai partir para o lado psicológico, então, que é onde a gente vai tá identificando e tratando essa ansiedade. Mas é claro que tem alguns pontos que a gente pode perceber, né? Por exemplo, tá tendo dor de barriga frequente. Mas quando essa dor de barriga surge? Então é uma dor de barriga que surge quando ela tem que fazer algo que é desafiador para ela, quando ela tem que ir para a escola, mas em outros momentos não acontece. Então a gente sempre vai fazer uma análise de quando surge esse sintoma, como é o sintoma, como a criança se manifesta e como ele passa. Então, às vezes, é quando surge algo desafiador, mas no momento em que eu falo para ela que ela não precisa enfrentar aquilo, a dor de barriga passou, tô tranquilo. Aí é um sinal para a gente entender que
que é algo emocional. Ela tá ficando tão nervosa, tão ansiosa por aquela questão, que aí a barriga dela dói. No momento em que ela vê que ela não vai ter que passar por aquela situação, a dor de barriga passa. Identificando os gatilhos, então. Isso, a gente vai sempre perceber ali o que é que está gerando, o que está causando, em que momentos acontece, por que acontece, para daí a gente entender como a gente vai dar o suporte para essa criança ou adolescente nesse momento. E Luísa, por que você acha que está tendo tantos casos de ansiedade atualmente? Porque eu tenho percebido na escola, né, que eu trabalho, que é bem recorrente isso. Você percebe na expressão das crianças o quanto elas estão ansiosas. Sim, o ponto atual da gente ter hoje em dia um nível maior de ansiedade vem principalmente da forma com que a sociedade vem se comportando. A sociedade hoje em dia ela se comporta de uma forma onde a performance é o mais importante. Quanto mais a gente produzir, melhor. E isso vai refletir nas crianças e adolescentes. E a gente vê isso na rotina deles hoje em dia, porque as crianças estão inclusas em diversas atividades. É natação, é futsal, é inglês, são várias atividades. Então a criança está sendo já impulsionada a cada vez mais produzir. E aí se perde o que é principal para a saúde emocional da criança, que é o brincar. E aí a gente pensa assim, eu vou colocar numa atividade física porque vai ser bom para a saúde. Claro, uma atividade física vai ser ótimo, várias não. Então, às vezes a gente está pensando em colocar em várias para poder ter várias habilidades. Mas qual é a necessidade dessas habilidades? Então, essa questão cultural, essa questão da gente estar exigindo da criança e do adolescente uma produção excessiva, faz com que eles fiquem cada vez mais ansiosos. E um outro ponto fundamental nessa questão é a questão digital. Porque hoje em dia a gente está no meio digital frequentemente, então tem o uso de telas mais frequente. E a forma com que essas telas são utilizadas também vai influenciar nessa ansiedade. Por exemplo, na nossa época, quando a gente assistia televisão, a gente tinha que esperar o dia seguinte para poder assistir o episódio de um desenho. A gente começava um desenho e a gente tinha que esperar no dia seguinte para poder continuar aquele desenho, né? Hoje em dia a gente tem tudo em fácil acesso. Então eu assisto um desenho e aí eu já posso assistir todos os episódios desse mesmo desenho na plataforma digital, no YouTube, no Netflix. Então, está tudo em fácil acesso. Então, tudo é muito rápido. A criança não tem tempo para entrar no tédio. E o tédio é algo extremamente importante para o desenvolvimento. É no tédio que a gente vai aprender a solucionar problemas, que a gente vai aprender a lidar com nossas emoções, que a gente vai trabalhar nossa criatividade. Então, a criança que não entra em tédio, o adolescente que não entra em tédio, não sabe resolver problemas. E hoje em dia é muito difícil entrar nisso. Por quê? Várias atividades para fazer no dia a dia, as telas em fácil acesso, então, eu não tenho nada para fazer, vou assistir o celular, vou assistir televisão. Eu não tenho tempo para fazer outras coisas porque tenho outras atividades para fazer, então eu não tenho tempo para entrar no tédio. E eu sei que lidar com o tédio da criança é muito difícil, porque às vezes a gente está ocupado e a criança está assim, o que eu vou fazer? Eu não tenho nada para fazer. O que eu falo para as mães? Vira para ele e fala assim, se vira. Vai procurar alguma coisa para fazer. Porque a criança precisa entrar. E ela precisa entrar num estágio de tédio tão grande em que ela começa a criar coisas. E aí ela aprende a resolver problemas. E aí, consequentemente, reduz o nível de ansiedade. Porque um dos problemas da ansiedade é a dificuldade que hoje em dia os adolescentes e as crianças têm de resolver problemas. Porque tudo tem um fácil acesso hoje em dia. Então, assim, como que eu aprendo a resolver um problema se tudo tá fácil para mim? Se eu quero descobrir alguma coisa, eu tenho na internet. Se eu quero terminar uma série, eu tenho na internet. Então, essa questão dessa facilidade vem atrapalhando com que eles entrem nesse estado de tédio, que eles desenvolvam ferramentas para conseguir solucionar problemas. E aí existe a questão da preocupação excessiva em resolver, porque eu não sei resolver. Luísa, você abordou aí, e agora gostaria que você, por favor, detalhasse, né, que o uso excessivo de telas, então, pode contribuir para o aumento da ansiedade em crianças e adolescentes. De que forma isso? Bom, de várias formas. A primeira forma é essa que eu falei anteriormente, que é a questão de ter tudo mais fácil e de não aprender a esperar. Então, eu não entro em tédio, eu procuro algo para fazer na internet. O outro ponto é que são estímulos muito prazerosos. Então, nas telas, a gente tem ali a questão de muitas cores, a gente tem muitos estímulos. E isso para o nosso cérebro é que nem doce, né? Então, acaba acontecendo um vício, onde eu preciso daquilo para me acalmar, entre aspas,
Mas muitas vezes nessa busca de se acalmar, a gente entra em uma outra armadilha que é a questão das redes sociais. Daí a gente já pensando nos adolescentes, por exemplo. As redes sociais vêm como uma forma de ocupar o meu tempo, de pesquisar coisas mais do que acontece. Pela nossa cultura de produção excessiva, na internet tem muita comparação. E na internet tem muita vida que não é real. Então, acontece que os adolescentes e também as crianças, porque hoje em dia cada vez eles têm acesso mais cedo às redes sociais, o que não é legal, acabam se comparando, acabam vendo outras realidades que não a deles, acabam ficando viciados no sentido desse estímulo prazeroso que as telas têm. Se a gente for pensar, né, hoje em dia na questão do TDAH, por exemplo, a gente vê um agravamento do TDAH por conta desse uso excessivo de telas. Então, geralmente, a recomendação para as crianças e adolescentes que a gente tem na clínica que estão em níveis altos de ansiedade é essa redução. Vamos reduzir o tempo de tela, vamos reduzir o tempo de rede social, vamos buscar fazer atividades que não incluam esse estímulo. E é por isso que é tão recomendado que as telas elas entrem na vida das crianças somente após os 2 anos, que é onde o cérebro já está um pouco mais maduro. Eu entendo que isso é uma realidade que hoje em dia não é tão fácil a gente proibir esse uso de tela, porque na correria do dia a dia a gente precisa, às vezes, daquele minutinho de paz ali da tela, mas a questão é fazer o uso de forma consciente. Então, limitar crianças ali pequenas, o uso no máximo de 2 horas por dia. Adolescentes, a gente pode aumentar um pouco mais para um uso no máximo de 3 a 4 horas. Mas sempre ter essa questão de entender que esse estímulo frequente vai atrapalhar o desenvolvimento do cérebro, vai aumentar o nível de ansiedade por conta das comparações, por conta do vício, por conta de não conseguir pensar em outra atividade para fazer, de não entrar nesse tédio. E quais os sinais que você pode mencionar que a ansiedade deixou de ser algo pontual para se transformar num transtorno, com episódios cada vez mais recorrentes? Quando a gente pensa em ansiedade, a gente tem que entender que a ansiedade é algo natural. Todo mundo tem, todo mundo vai vivenciar a ansiedade. Mas a ansiedade saudável e boa pra gente é aquela que ajuda a gente a se preparar para coisas. Então, por exemplo, tem uma prova. Ah, nossa, eu preciso me preparar para essa prova e estudar porque eu preciso ir bem nela. Ah, tem um campeonato. Nossa, eu preciso treinar porque eu quero ir bem. Mas tudo isso dentro de uma normalidade. Eu preciso me preparar para isso. Ah, tem uma festa que vai ser muito legal, quero pensar em que roupa que eu vou. Então, estou me preparando. Quando que a gente percebe que essa ansiedade passou do nível normal? Quando começa uma preocupação excessiva. Então, eu começo a pensar sempre em coisas que vão dar errado. Ah, então eu vou ter aquela prova, mas mesmo que eu estude, eu vou ir muito mal, porque eu não gosto daquela matéria, porque eu não consigo estudar. Então, a preocupação, ela deixa um lugar de preparação para algo que vai para um meio catastrófico. Então, sempre vai dar errado. Então, é sempre um pensamento muito negativo sobre, onde a gente vai pensar que sempre algo vai dar errado, que a gente não vai se sair bem. E aí, então, aumenta essa preocupação excessiva, e aí a gente pode começar a perceber uma evitação. Então, a criança que fazia certa atividade já não quer fazer mais, ela começa a dizer que já não gosta, já não quer, e a gente começa a perceber que ela fica muito nervosa na hora que vai fazer aquilo. A gente percebe também, às vezes, reações físicas, que daí é quando se agrava um pouquinho mais, que daí a gente já começa a entrar no nível das crises, que daí pode ser aquilo que a gente falou inicialmente, uma dor de barriga, uma dor de cabeça, enjoo, diarreia. Então a gente sempre vai perceber assim, situações que deixam nervoso e que daí começa a ter reações físicas, ou às vezes até mesmo uma crise, que daí é a crise mais forte, que daí é taquicardia, falta de ar, tontura, visão embaçada, suor frequente. Então a gente sempre vai perceber. Essa ansiedade é uma ansiedade de preocupação no sentido de quero me preparar, ou é uma preocupação catastrófica? Algo vai acontecer, eu não vou dar conta, eu não quero fazer isso. Então, por exemplo, nas crianças a gente sempre vai perceber muito essa verbalização de, eu não vou dar conta, eu não quero fazer isso, eu não quero participar mais. E aí, quando isso não é ouvido, a gente não consegue pegar esse primeiro ponto, que é essa manifestação verbal, começa a surgir, então, a manifestação física. Então, como não deixaram eu não fazer aquilo, então o meu corpo vai reagir no sentido de, então vou ter uma dor de barriga, porque se eu tenho a dor de barriga, eu não vou ir. Não que a criança faça isso propositalmente, a dor de barriga de fato existe, né? Às vezes os pais pensam que por ser ansiedade, essa manifestação física é uma invenção da criança, mas não é. A dor de barriga de fato existe, né? É um sintoma psicossomático.
O corpo vê que está em perigo, porque a ansiedade eleva muito, então o cérebro ele fica em estado de alerta e ele precisa fazer algo para ter a fuga daquele momento. Então vem o sintoma físico. E que podem ser sintomas realmente muito fortes, onde às vezes até mesmo a pessoa acaba indo para o hospital porque é um sintoma mais forte. Então a gente nunca vai ignorar isso. A gente sempre vai prestar atenção para conseguir dar esse suporte em relação de não negligenciar, de falar, ah, mas isso é uma invenção. Porque assim, igual eu falei antes, vai vir ali uma dor de barriga, mas no momento em que a criança ela é privada daquilo, então ela não vai precisar fazer aquilo, a dor de barriga vai passar. E aí os pais vão pensar assim, ah, então ele estava inventando porque não queria ir. Mas não, muitas vezes não é uma invenção. A dor de fato existe, mas como o perigo não está presente mais, ela vai embora. É bem comum, né? Acho que eles não são tão criativos assim para inventar uma dor, né? Exatamente. Essa dor vem. Eu, como mãe, tenho a minha filha de 8 anos que começou a fazer provas na escola. E, nossa, na primeira prova ela tava literalmente em cólicas, né? E aí eu virei pra ela e eu comecei a pensar como eu poderia ajudar. E aí eu falei pra ela, comecei a colocar ela no cenário. Eu falei, tá, mas o que vai acontecer se você for muito mal na prova? Aí eu vou tirar 0. E o que vai acontecer se você tirar 0? Eu vou ter que fazer outra prova. Aí ela foi vendo que, por pior que fosse o que ia acontecer depois, tinha um depois, tinha o que fazer, tinha o que resolver, né? E entrando já nisso, eu queria saber o que os pais podem fazer para alguma estratégia para ajudar a criança a lidar com isso. Bom, o principal, né, que a gente sempre orienta é trazer para a criança uma consciência emocional. Ela precisa entender que emoções ela tem e o que ela está sentindo. Então, falar sobre é importante. Então, por exemplo, a criança manifestou igual no seu caso, está muito nervosa porque vai ter uma prova. Explora isso, né? Traz o diálogo. Em vez de a gente só dizer assim, ah, não, isso é bobeira, não pensa nisso, vai dar tudo certo. Explora, deixa a criança falar, ah, tudo bem, e aí? O que pode acontecer, né? Qual que é o pior cenário? Como você vai resolver? Então, trabalhar o diálogo com a criança e com o adolescente é extremamente importante. Só que o que a gente tem que entender? Que esse diálogo nunca vai ser só nosso, no sentido da gente ir lá e falar, tá bom, vou perguntar para ele o que ele quer falar. Eu tenho que dar ouvidos, porque o adulto, ele tem muita dificuldade em ouvir, principalmente ouvir a criança, porque nunca o que a criança fala é importante. Por quê? Porque os problemas da criança não são tão severos quanto o nosso, não são tão sérios. Então, a gente pensa assim, o nosso problema de às vezes ter que pagar um boleto e não ter dinheiro para pagar é muito sério. O nosso problema de bater o carro é muito sério. Mas para a criança, o problema de ter uma prova é muito sério. O problema de um brinquedo estragar é muito sério. E a gente tende a muitas vezes não dar ouvido ao que a criança fala. E aí é onde muitas vezes se agrava os quadros de ansiedade, porque não tem com quem falar, porque sempre que eu falo para minha mãe o que eu estou sentindo é bobeira. Então a gente tem que às vezes lembrar que a gente já foi criança, deixar um pouco os problemas do adulto de lado e ouvir a criança de fato. Então, tudo bem o que você está sentindo, como é sentir isso, o que você acha que vai acontecer. Então, esse diálogo ele vai ser fundamental. E essa questão também de trabalhar as emoções, desde pequenininho, trabalhar com a criança, quais são as emoções sentidas, como que a gente lida com cada uma, é extremamente importante, porque quanto mais a criança conhecer as suas emoções, mais fácil ela vai saber lidar com a ansiedade dela quando ela surgir. Então, se a gente for pensar, primeiro ponto, trabalhar a educação emocional com as crianças. Segundo ponto, ouvir. Ouvir sem julgamentos. Então, deixa a criança falar, deixa o adolescente falar. Às vezes a gente vai achar que é bobeira, a gente vai achar que não é, nossa, grande coisa, porque eu tenho tantos problemas mais sérios do que esse, né? Mas para ele é sério. Então, escuta, acolhe, pense em como a gente pode resolver, seja parceiro de estar ali, tá bom, isso está acontecendo, como a gente vai resolver juntos, né? Eu tô aqui com você. Porque o que eles precisam, em grande parte, é desse suporte, desse apoio. Então, o principal vai ser isso. E aí, quando a gente percebe que a gente está fazendo tudo isso e não está dando certo, ainda assim a preocupação excessiva ela existe, a criança ainda está sofrendo, aí é o momento da gente pensar em procurar uma ajuda, né? Procurar um profissional para dar o suporte para essa criança. Luísa, foi comentado aí a respeito agora da questão da escola, né? E de prova, tudo. A escola também tem pode ter aí um papel no enfrentamento da ansiedade infantil. Como os profissionais de educação podem ajudar nesse aspecto? Com certeza, eu acho assim que o papel do professor é fundamental, porque se a gente for pensar na realidade atual que a gente vive, o professor é quem passa mais tempo com a criança no dia a dia.
muito mais do que até os pais. Porque às vezes na correria do nosso dia a dia, a gente não consegue dar atenção para a criança, a gente não está convivendo com ela. E o professor é quem fica ali 4, 5 horas com essa criança em sala. E as manifestações da criança e do adolescente muitas vezes vão acontecer no meio social. Às vezes em casa, por estar num lugar que eu me sinto seguro, que eu estou protegido pelos meus pais, essa manifestação às vezes quase não vai acontecer. E aí na escola, que eu estou no meio social, é onde pode aparecer mais. E é por isso que muitas vezes na clínica a demanda geralmente vem da escola. É a escola que sinalizou para os pais, olha, eu estou percebendo o seu filho mais ansioso, estou percebendo que ele está tendo dificuldade no relacionamento social, estou percebendo que ele fica muito nervoso na hora de uma prova. Então, a escola tem o papel fundamental de observar essa criança e de também dar suporte a essa criança. É claro que assim, o professor não vai dar conta de dar o suporte para todas as crianças da sala, mas muitas vezes é ele quem vai perceber e vai conseguir auxiliar. Então, por exemplo, quando a gente na clínica percebe que a criança ou adolescente está tendo algum problema em relação a uma ansiedade que vem ali atrapalhar na prova ou algo do tipo, a gente vai até a escola, a gente discute com a escola quais são os passos, a gente orienta a escola e esse professor vai conseguir ali dar o suporte para esse aluno. Então, percebeu que no momento da prova ele está muito ansioso, então é o professor que muitas vezes vai chegar para o aluno e falar assim, olha, vamos levantar, vamos tomar uma água, conseguir dar o suporte para ele, porque às vezes ele não vai sentir que ele pode falar com esse professor, ele não vai querer se manifestar porque tem medo do julgamento dos colegas. Então, o professor ele tem esse papel em dar suporte e em conseguir observar os sinais. Não é uma função de, tipo assim, é uma obrigação dele, mas ele tem esse papel sim porque ele passa bastante tempo com a criança e com o adolescente. Então, eles vão ser fundamentais. E a gente vê que como hoje em dia tem cada vez mais quadros, né, por conta da nossa realidade, a escola tem sido uma grande parceira, né? Então, as escolas daqui mesmo, quando eu converso, quando eu vou lá dialogar, em que eu proponho algumas estratégias, todos são muito solícitos. Então, assim, eu tenho contato direto com a escola, então volta e meia a escola me manda mensagem, ó, aconteceu tal coisa na escola, olha, teve tal situação, e é onde eu também consigo, dentro de clínica, trabalhar com o paciente aquelas situações da escola, por conta da parceria da escola tá percebendo isso e tá relatando tanto para mim quanto para os pais, para que a gente consiga trabalhar com a criança essas questões. Certo. Muito bem, eu vou falar algo aqui que eu vim de uma geração onde a gente brincava muito na rua. Eram brincadeiras de rua mesmo. O Salva, Mãe da Rua, Garrafão. A gente. Bets era um clássico, né? Carrinho de rolimã, bolinha de gude. E a gente brincava muito. E eu não me lembro de relatos de crianças da minha época sofrendo de ansiedade, como esse fenômeno que a gente observa nesses tempos atuais, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco qual a importância, né, do brincar e do socializar, né, da criança no desenvolvimento emocional de cada uma delas. Bom, o brincar, ele é fundamental, ele é tudo para a criança. Tanto que a gente diz que até mesmo nas escolas, né, nos anos iniciais, o principal é brincar. Às vezes os pais falam assim, ah, mas está indo para a escola para brincar? Eu estou pagando uma escola para ele brincar? Sim, porque a criança, ela aprende tudo através do brincar. Então, para um aprendizado ser mais eficaz, ele tem que ser lúdico, né? O adolescente já não, o adolescente ele já tem uma maturidade maior para isso. Mas para a criança, o brincar é tudo. Então, uma criança que não brinca, ela não aprende a lidar com as suas emoções, ela não aprende a resolver problemas, ela não aprende a socializar. Então, assim, se a gente for pensar no brincar como algo, ele é o fundamental, o principal para uma saúde mental e física também de uma criança. Então, o que a gente percebe, igual você falou assim, porque antigamente a gente quase não via, né, crianças sofrendo com ansiedade. Mas é porque as crianças estavam sempre brincando. Não que a ansiedade não existisse, ela existia, sim, né, em situações mais graves. Hoje em dia, como não se tem esse brincar por conta dessa realidade, né, a gente vê que hoje em dia já não é mais tão seguro brincar na rua, igual era antigamente. As crianças estão cada vez mais isoladas, então elas ficam à mercê das telas. Então, uma coisa vai contribuindo com a outra. E aí vai se anulando esse brincar. E o não brincar para a criança vai atrapalhar ela a aprender depois na escola. Então, a gente tem casos de crianças que já deveriam estar lendo e escrevendo, mas não conseguem porque só fizeram uso de telas e não brincaram. Pouquíssimo recurso. Então, a gente tem crianças na clínica que não têm habilidades motoras suficientes para a idade, porque não brincaram. Porque é no brincando que a criança vai aprender
a segurar um lápis, que ela vai aprender a segurar uma colher para se alimentar, que ela vai aprender como amarrar o cadarço do sapato. Então, o brincar é a base fundamental do aprender da criança. E quanto mais ela brincar, mais habilidades ela vai ter enquanto adolescente e adulto, porque ela aprendeu isso enquanto criança. Então, é o fundamental, é o básico. A gente precisa. Por isso que a criança, quando vai para a clínica também, é o que a gente fala para os pais: ela vai vir aqui para brincar. E se vocês pararem para observar, quem tem filho pequeno aqui, observar a criança brincando, vocês vão pegar várias situações do cotidiano naquela brincadeira. Coisas que a gente falou e que a gente acha que eles não ouviram, coisas que aconteceram na escola. Eles vão sempre trazer a realidade deles para dentro do brincar. E aí é onde eles vão aprender a resolver situações que anteriormente eles não sabiam como resolver. Então é muito interessante. Então a criança vai para a clínica e a gente fala para o pai, ele vem aqui para brincar. E a gente vai brincar com a criança, vai interpretar esse brincar e vai trabalhar com ela a aquisição dessas habilidades que estão faltando através da brincadeira. E o interessante que você colocou, eu estava lembrando que com as brincadeiras a gente foi aprendendo a ser adulto, né? Porque quando você, por exemplo, você joga bolinha de gude, no final você contabiliza os ganhos e as perdas. Você aprende a ganhar, mas também tem que aprender a perder. O que a gente vê é que alguns pais, quando os filhos perdem algo, vão querer dar um jeito e não torna aquela perda como algo lúdico para o futuro da criança. Eu já vi pais indo na escola brigar com outros alunos ou com professores porque o filho perdeu numa determinada atividade. Aí a ponto de dar 10 para todo mundo naquela atividade. Então, assim, é muito propícia essa tua fala, porque quando você brinca de bets, tem hora que você vai acertar, tem hora que você vai errar. E a vida é assim. Às vezes você dá uma tacada boa, mas tem outra que a bola vai passar, ou vão derrubar a tua latinha. Mas bola para frente, tem outra latinha para você também se desafiar. E é assim a vida, né? A falta de Sim, frustração para as crianças está sendo bastante prejudicial, né? com certeza. E essa questão do brincar é interessante, porque se vocês forem parar para perceber, a gente, enquanto adulto, tá sempre voltando para uma atividade da infância, né? Então, por exemplo, hoje em dia tá em alta aquele Bob Goods, né? Livrinho de colorir. Nossa. A quantidade de adultos que tem, eu pinto, você pinta, Minha né? esposa pinta. Porque é um recurso que a gente tem para voltar à infância, para conseguir lidar com os conflitos da vida adulta. Porque a vida adulta, ela já é muito pesada, porque a gente vive numa rotina onde a gente tem que trabalhar, a gente tem que trazer o dinheiro para casa, a gente tem que educar os filhos. É sempre uma correria. A gente tem atividades de lazer, sim, como uma atividade física, um esporte, algo que a gente faz, um programa que a gente gosta de assistir. Mas às vezes falta um recurso para lidar com toda a tensão da vida adulta. E a gente volta para onde? Brincadeiras da infância. Então, às vezes os meninos, né, os homens adultos ficam aonde? No futebol, que era um recurso que a gente tinha também na infância, né? Às vezes algum jogo no computador. Aí a gente vai para o recurso de colorir, para dança. Então a gente está sempre voltando para a infância. A infância, ela é o chão que a gente vai pisar para o resto da nossa vida. Se a gente não tem uma infância adequada, a gente vai ter várias coisas na vida adulta que vão nos afetar. A quantidade de adultos que tem hoje com ansiedade ou com transtornos mais sérios vem muito dessa questão de não ter ali essa conexão com a sua infância, de não ter tido um bom desenvolvimento, de não ter tido uma qualidade de vida. E aí a gente vê esses problemas surgindo cada vez mais. E aí a gente acaba voltando para esse recurso. Vamos fazer algo que a gente fazia lá na infância? E tem muitos psicólogos indicando isso para os adultos. E Voltar esses dias eu achei um gibi antigo. E assim, gente, eu atravessei o portal ali, porque fui vendo aqueles personagens que fizeram parte da minha infância, e a gente vai aprendendo com eles, porque tem o herói da história, tem o vilão. O vilão a gente não queria ser. Eu lembro que tinha um personagem que era o João Bafo de Onça, que era o vilão. Aí tinha os irmãos Metralhas, que eram o vilão. A gente repudiava eles, porque eles faziam mal. E a gente ia aprendendo com os personagens bons, né? E com o Mickey, com os outros personagens, que era a turma do bem. E a gente se identificava com eles. E ali, sem saber, a gente ia construindo a nossa trajetória, né? Por algo lúdico da infância, mas a gente foi vendo, discernindo o que era bom e o que era ruim, né? Não é legal ser igual o João Bafo de Onça, não é legal ser como Irmãos Metralhas, mas é bacana ser como o Mickey, né?
Então a gente Inconsciente. foi incorporando, né, valores ali, talvez em algo aparentemente banal, mas que não, que foi fundamentado nos alicerces da nossa vida. E é esse brincar que o brincar vai ter essa função, né? Porque assim, se eu não brinco, se todo mundo ganha 10, como é que eu vou aprender a lidar com que às vezes eu não vou ser tão bom naquilo que eu vou fazer? Se todo mundo ganha 10, como é que eu vou lidar que eu preciso trabalhar as minhas habilidades para me melhorar, para mim poder ser bom naquilo? Então o brincar ele vai ser tudo, ele é fundamental. E voltando no gibi, às vezes a gente é até um pouco tio Patinhas também, né, Zé? Sim. Tem que ser, né? É, Faz parte, né? As noções de economia, você não pode ser avarento, né? É diferente. Ele era. E eu já fui na sua clínica, né? Já conheço pessoalmente, já vi que lá elas brincam mesmo, né? Pra quem não viu, tem uma casa de boneca desse tamanho, com Barbie. Imagina a coordenação motora de colocar uma roupinha na Barbie. Aquele braço duro, assim, ó. Desenvolve. E fala um pouquinho sobre como é que, que o seu trabalho pode ajudar as crianças a trabalhar essa questão da ansiedade. Como que a psicanálise que você usa, né? Se a gente for pensar na psicanálise, a psicanálise ela tem como base fundamental a gente trabalhar o ser humano de forma integral, todo o desenvolvimento dele, todas as emoções que ele tem, sem julgamento, sempre entendendo que cada ser é individual. Então, a gente, dentro da psicanálise, a gente não tem um protocolo feito, do tipo assim, toda criança que tem ansiedade, a gente vai fazer isso, isso e aquilo. É muito individual. Então, a gente vai analisar a necessidade de cada criança. A criança ela vai chegar ali com um quadro de ansiedade, então a gente vai entender o que está deixando ela ansiosa, o que é que a gente pode fazer, quais são as práticas que ela precisa aprender. Então a gente vai trabalhar primeiro com a criança, quais habilidades ela precisa aprender e como ela precisa olhar para as situações que geram ansiedade para ela. E a gente vai trabalhar também com os pais, né? Como é que esses pais podem dar suporte para essa criança? Porque o que eu vejo é que muitas vezes os pais, eles até têm receio em procurar um psicólogo, porque eles acham que vão ser julgados, né? Então eu vou procurar esse profissional e ele vai apontar para mim tudo que eu estou fazendo errado. Mas é o contrário. A gente vai dar o suporte para entender o que é que na ação dos pais, o que é que no comportamento dos pais está atrapalhando essa criança. O que a gente pode mudar? Porque assim, às vezes a gente pensa na ansiedade da criança e adolescente. Mas a gente tratar a ansiedade dessa criança e adolescente e não entender que nós temos dois pais que também podem ser extremamente ansiosos dentro de casa, a gente vai manter aquele ambiente caótico e vai tentar fortalecer aquela criança. Sim. Então, dentro do atendimento infantil, a gente precisa trabalhar com a criança e com seus responsáveis. Quais são as práticas que esses pais podem fazer para também serem menos ansiosos, para conseguir gerenciar a ansiedade dos filhos, para conseguir dar esse suporte? Então, dentro de clínica, não só pensando na psicanálise, mas pensando na psicologia em si, a gente vai trabalhar com a criança na aquisição de habilidades e compreensão das suas emoções através do brincar e vai trabalhar com seus responsáveis em como dar suporte e como se observar. Sim. Porque a gente tem que entender que as crianças são um reflexo nosso. Não quer dizer que tudo que a gente faz, eles vão fazer. Tem coisa que eles vão pegar a versão e não vão fazer. Tem coisas que eles vão copiar. Mas quando a gente faz, por exemplo, uma anamnese lá na clínica, que é a primeira sessão com os responsáveis, a gente já consegue captar que tem muitos comportamentos da criança que não são dela. São dos pais. Sim. E dentro de uma análise com criança, a gente sempre vai se perguntar: o sintoma é da criança ou está na criança? Porque muitas vezes a criança vai para a clínica com um sintoma que não é dela, é um sintoma familiar. Então tem que ser trabalhado com aquela família. A criança ela é só a comunicadora daquele sintoma. Ela está ali para representar um problema familiar que precisa ser olhado, mas ninguém consegue olhar. Então, o corpo da criança traz uma manifestação, porque daí a gente vai se preocupar, a gente vai olhar para isso, e aí é onde a gente vai manejar com a família toda essa mudança que é necessária para que a criança saiba como lidar com as próprias emoções e saiba gerenciar e reduzir essa ansiedade. Os adultos camuflam algumas emoções, a criança não consegue, né? E até nessa questão de camuflar emoções, eu acho que é importante falar que muitas vezes a gente, como pais, a gente tenta poupar os nossos filhos das nossas emoções. Então eu tô triste, eu não quero manifestar, eu tô nervoso, eu não quero repassar isso para ele, eu tô ansioso, eu não quero deixar que ele saiba que eu sou ansioso. Só que a criança, ela não aprende por aquilo que a gente fala, ela aprende pelo que ela vê. Às vezes a gente tá falando assim, não faz isso, não faz aquilo, mas eu tô fazendo aquilo o tempo todo. Não faz como eu.
Mas na educação não vai caber aquele ditado de faça o que eu falo, não faça o que eu faço, porque a criança ela aprende por imitação. Então, a gente precisa trabalhar nessa questão de identificar o que a gente faz para trabalhar com a criança e conseguir fazer com que a gente tenha essa redução da ansiedade no âmbito familiar e não só com a criança. É claro que vão ter casos isolados em que vai ser só da criança, aconteceu uma situação no meio social, os pais já estão dando suporte, mas não estão conseguindo dar conta. Aí a gente vai trabalhar com a criança ali as aquisições da habilidade dela. Mas na grande maioria das vezes a gente vai trabalhar com a criança e com a sua família na execução das habilidades no meio familiar ali, Em conjunto. em conjunto. Luiz, anteriormente você comentou que a ansiedade ela pode se manifestar através de sintomas físicos, né? Uhum. Mas quais seriam eles, assim, para detalhar aí para os nossos ouvintes? Então, é algo muito individual. Tipo, a gente tem os básicos, que é o que eu vou falar aqui, mas cada pessoa pode se manifestar de uma forma diferente. Então, a gente tem os básicos que é dor de cabeça, dor de barriga, um nervosismo antes de sair, então às vezes tem uma tremedeira, suar frio. Esses são os básicos. Aí depois a gente tem as crises de ansiedade, que daí no caso é quando se agrava um pouco mais. Então pode ser uma tontura, uma taquicardia, então o coração bate muito rápido, falta o ar. E aí é onde a pessoa pode até às vezes entrar numa crise de pânico, que daí é um pouco mais intensa do que a de ansiedade, que daí vem a sensação de quase morte, que daí essa falta de ar e taquicardia ela é tão forte que parece que daí eu posso morrer a qualquer momento. Esses são os básicos, né? Aí a gente tem outros que as questões de alergia na pele. Tem pessoas que vão ter alergia na pele. No caso das crianças, pode se manifestar como enurese noturna, que é o xixi na cama. Pode se manifestar, às vezes, com uma dificuldade em retenção das fezes. Mas a gente sempre vai falar que sempre vai ser individual, porque às vezes, para uma criança, para o corpo dela não vai fazer sentido manifestar daquela forma, às vezes ela precisa de algo mais. Então, às vezes tem casos em que as crianças podem ter quadros de epilepsia, né, que daí é ter convulsões. Então, sempre vai ser algo individual, mas os principais vão ser esses, os básicos, né? O principal das crianças é a dor de barriga e a dor de cabeça. As crianças geralmente vão manifestar dessa forma. Os adolescentes muitas vezes vão manifestar pelas crises de ansiedade. Não que uma criança não possa ter uma crise, ela pode e acontece. Mas a gente vê muito mais focado nos adolescentes essa crise mais intensa, onde tem a falta de ar, onde tem ataque cardíaco. E aí é onde a gente vai observar se isso acontece com frequência, para daí a gente fazer uma investigação médica e fazer uma investigação psicológica também para conseguir tratar essa questão do sintoma. Certo. E assim, dentro do que você expôs, qual que é o momento então dos pais? Qual o momento que eles devem buscar ajuda profissional e o que não pode ser ignorado? E qual o impacto da demora em procurar ajuda profissional? Bom, o momento de procurar ajuda é quando eles percebem que o sintoma já está presente ali, e que eles não conseguem lidar. Então, assim, a criança começou com uma dor de barriga frequente, por exemplo. Sempre antes de ir para o futsal, uma dor de barriga, não consegue ir, e o pai já levou no médico, viu que essa dor de barriga não é nada, ou não levou no médico, mas percebeu que é bem pontual, é sempre na hora de ir para o futsal ali, é sempre na hora de fazer alguma atividade que deixa a criança desconfortável. Aí vai tentar dialogar com essa criança, trabalhar, trazer o reconhecimento das emoções. Viu que isso se mantém ainda e que você não está conseguindo lidar sozinho, aí é o momento de procurar ajuda profissional, que é onde os pais vão ter toda a orientação e o suporte em como lidar com isso, porque muitas vezes os pais também não sabem. Como que vai lidar com uma crise de ansiedade? Como que eu vou dar o suporte? Porque a gente tem sim várias técnicas que podem ser utilizadas numa crise de ansiedade, mas as técnicas elas não são algo que vai funcionar para todo mundo. Né? Às vezes existe uma técnica, você vai aplicar essa técnica, mas para você não vai dar certo. Então, assim, é buscar cada vez mais informação para poder entender aquilo que está acontecendo, é dialogar com a criança e a partir do momento que você viu que isso não deu certo, é o momento de procurar ajuda profissional para ter esse suporte. O que pode acontecer se eu não procuro ajuda? O quadro pode se agravar, né? Então, às vezes, uma ansiedade que era pontual em uma coisa, em uma atividade, pode se tornar generalizada aonde todas as situações vão me causar ansiedade, aonde eu vou começar a ter alteração no meu sono, alteração no meu apetite, aonde eu vou começar a ter essas dores físicas. Então, assim,
enquanto o pai já percebe e ele já não conseguiu lidar, não é o momento de deixar passar, é só uma fase, vai passar. É o momento de procurar ajuda. Porque daí, quando é uma questão mais simples, a gente vai trabalhar aquilo ali, a criança vai ficar poucas sessões em consultório, vai aprender a lidar com as questões, os pais vão ter a orientação e vão embora, vão conseguir lidar com isso sozinhos. Quanto mais a gente espere, mais se agrave, mais se instala esse quadro, mais difícil de tratar. Então, mais tempo essa criança vai ficar em análise, mais tempo vai ser necessário de atendimento e mais difícil vai ser lidar com isso. E aí, assim, a ansiedade é um dos quadros. Quando não tratado, a gente pode ter comorbidades, que daí, no caso, às vezes a ansiedade é tão forte que pode desenvolver junto uma depressão, que pode desenvolver um transtorno alimentar, que pode desenvolver um transtorno de pânico, que é um outro quadro de ansiedade um pouco mais grave. Então, assim, quando a gente não dá atenção primária aos sintomas que iniciaram ali, a gente está dando a chance para que isso se agrave e se instalem outros transtornos que vão ser mais graves e mais difíceis de tratar, às vezes até chegando no momento em que a gente vai precisar da ajuda medicamentosa com o psiquiatra para poder tratar esses sintomas. Luísa, será que não tem pais que estão sobrecarregando também seus filhos, e colocando neles a cobrança com algo de suas frustrações passadas? Por exemplo, o pai que sonhou em ser um jogador de futebol, mas não conseguiu. Ele cobra demais o filho. A hora que o menino vai treinar, ele está apavorado, ansioso. Ou a mãe que sonhou em ser médica e a filha ou o filho tem que ser médico também. E talvez está sobrecarregando já a criança ou o adolescente nesse sentido. Pode acontecer? Com certeza, é algo muito comum, na verdade, né? Quando a gente não consegue trabalhar as nossas próprias frustrações e às vezes sem querer, a gente transmite isso para os nossos filhos, né? Um desejo de que ele seja melhor do que a gente, é sempre pensando no melhor, no sentido, eu quero que ele se realize, eu quero que ele seja melhor do que eu fui. Mas a gente tem que entender se esse é um desejo também da criança. E aí, muitas vezes, isso pode acontecer de ter essa sobrecarga, aonde o pai está colocando as suas expectativas sobre o filho, e aí é aonde o atendimento vai ser fundamental, porque é onde a gente vai conseguir guiar esse pai para esse pai ter noção que esse é um desejo dele, não é do filho. E aí é o momento que a gente encaminha o pai para a terapia, né? Que a gente fala assim, olha, né? A criança ela vai precisar do acompanhamento para se ajustar, mas você também vai precisar para conseguir trabalhar as suas questões, entender quais são suas frustrações. Então, sim, a gente volta e meia tá colocando os nossos filhos, né? Às vezes não é uma frustração muito grande, como às vezes uma profissão, igual você falou, mas são frustrações pequenas, como, por exemplo, notas de prova. Né? Que, não fui muito bem, vi que isso me prejudicou, eu quero que meu filho seja muito bom. Ou, por exemplo, que é um dos que mais acontece, eu era um aluno exemplar e eu quero que meu filho seja também, mas não porque eu quero que meu filho seja, mas porque eu não quero que ele manche a minha memória, entende? Porque eu era muito bom nisso. Então, a gente sempre tem que se atentar a isso, a entender o que é nosso e o que é dos nossos filhos. E muitas vezes a gente tem que conseguir pontuar isso para as crianças, né? Então, assim, eu queria ser um jogador de futebol e coloca o meu filho no futsal, no futebol, para ele poder treinar. E aí, se eu percebo que eu estou cobrando demais, ou isso vem do meu filho e fala assim, tá cobrando demais, ou até eu percebo no meu filho uma cobrança dele mesmo com ele, eu tenho que conseguir parar para pensar de onde vem esse desejo. E verbalizar para o meu filho, olha, eu percebo que você está se esforçando muito nisso, que você não está conseguindo lidar com essas questões. Eu percebo que talvez você esteja ali querendo concretizar um sonho que era meu, eu queria ser jogador, eu queria fazer certas coisas. Você não tem essa responsabilidade, você não precisa suprir uma necessidade minha. Para daí liberar a criança dessa questão, dela entender que ela não precisa. Porque às vezes a criança, por si só, ela tem o costume de tentar agradar os seus pais, porque em alguns ambientes ela acredita que ela só vai ser amada por isso. Porque, principalmente ambientes que, por exemplo, tem muito castigo, muita punição, que a criança apanha, a criança entende que ela só é amada quando ela é uma criança boazinha. Quando ela só faz coisas que agradam seus pais. Quando ela faz algo que não agrada, ela não é amada. Então, ela vai tender a tentar sempre fazer coisas que estejam no desejo desses pais e não nos dela. Então, igual você perguntou, isso acontece com muita frequência e a gente tem que conseguir fazer essa autoanálise de perceber o que é meu, o que é do meu filho. E quando chega na adolescência, eu acho que isso se agrava um pouquinho, né? Em Porque alguns casos, sim. é uma fase que eles estão meio que querendo agora
o espaço deles, né? A individualidade, a própria personalidade ali, né? Eles querem ser reconhecidos e de que forma que você acha que a adolescência pode, talvez até, não sei se eu posso usar, mas piorar esses quadros de ansiedade. Tá. A ansiedade, a ansiedade não, a adolescência por si só, ela já agrava alguns quadros de ansiedade pelas questões hormonais. Sim. Então, assim, uma criança que já era muito ansiosa, ela tende a ser muito mais ansiosa quando na adolescência, por questões hormonais. Então, assim, começa ali com a explosão hormonal, que já vai mexer com todo o nosso emocional. A gente já vai ficar mais nervoso, já vai ficar mais irritado. E aí, tendo um quadro de ansiedade, ele vai se agravar por essa questão hormonal. E aí vem também a questão do meio social, a pressão social, porque a criança, ela se preocupa com o meio social? Ela se preocupa. Porém, o adolescente se preocupa muito mais, porque o foco do adolescente é o social. O foco do adolescente não é mais a família. E é por isso que os pais se queixam que, foi só entrar na adolescência que ele não quer nem saber da gente mais. Fica só naquele quarto, né? Porque a adolescência exige esse afastamento. Exige por quê? Porque até então, a criança, ela estava sendo pautada pela personalidade dos pais. Ela tem a própria dela, mas ela ainda se baseia muito e se espelha nos pais. Quando chega a adolescência, o adolescente ele não quer ser igual aos seus pais. Alguns acontecem, mas daí a gente vê uma pressão em cima disso, que é o que a gente falou no pergunta anterior, de querer agradar esses pais. Sim. Mas na grande maioria, eles não querem ser igual aos seus pais. Se a gente for parar pra pensar, ninguém aqui talvez queria ser igual aos pais. A gente quer sim algumas habilidades, algumas coisas, mas se a gente for pensar de modo concreto, tipo assim, eu quero ser igualzinho ao meu pai, eu não quero ser igualzinho ao meu pai. E aí a adolescência, ela exige esse espaço para a construção da própria personalidade e para uma desconstrução de visão de pai e mãe. E é por isso que a gente fala que na adolescência é quando os pais viram os piores pais do mundo. Quando surge assim, eu te odeio, você é o pior pai do mundo. Por quê? Porque eles precisam desconstruir a ideia de super-herói do pai. Porque a criança, ela vê o pai e a mãe como aqueles que dão conta de tudo. Eles sabem fazer tudo, eles são bons em tudo, né? Eles resolvem, eles nunca erram. E o adolescente, ele precisa construir essa ideia de que os pais não são perfeitos. Os pais, eles têm defeitos. Eles precisam desconstruir isso. E essa desconstrução vai ser feita com esse afastamento. Então, eles se afastam um pouco para conseguir entender quem eles são, o que eles querem, qual vai ser a minha personalidade, quais vão ser os meus gostos. Porque, assim, a gente vê enquanto criança, por exemplo, eu gosto muito de séries de crimes, por exemplo. Então, eu assisto muitas séries de crimes. E eu vejo a Sofia, que é minha filha, que tem 7 anos, volta e meia bisbilhotando. Eu gosto muito disso, eu gosto muito. Eu falo assim, Sofia, essa série não é pra você. Mas eu gosto de saber essas coisas. Então, assim, eu evito às vezes assistir e a gente tá indo pra um outro universo pra ela poder, né, não ficar nessa questão. Mas tem essa necessidade de se identificar com os pais enquanto criança. E aí, quando chega adolescente, eles começam. Então, assim, os pais falam assim, antes adorava assistir um filme com a gente aqui na sala, agora não quer nem saber mais. Porque é necessário, né? Eles precisam desse espaço para construir a própria identidade, a própria personalidade. Então, essa questão de que eles começam a exigir mais privacidade, mais espaço, é porque existe uma necessidade para isso. E os pais vão ter dificuldade em dar essa privacidade. Vão ter dificuldade. Ô, Luísa, você comentou aí sobre espaço, privacidade. Como os pais podem oferecer esse espaço, mas sem abrir mão de acompanhar e proteger os seus filhos? A gente sempre tem que entender a idade de cada filho. Então, assim, o que é coerente para o meu filho fazer com autonomia e sozinho e o que não é. E sempre ter essa negociação com os filhos. Então, assim, conforme eles vão crescendo, a gente vai pensando, fez ali 13 anos, é adolescente. Agora ele pode ir na padaria da esquina comprar um pão, ele pode ir no mercado fazer alguma coisa, ele pode sair com os colegas para fazer alguma coisa. Claro que aí você vai analisar com a maturidade do seu filho. Seu filho, ele tá mostrando responsabilidade para fazer essas coisas. Então, a gente vai cada vez soltando um pouquinho mais e entendendo até que ponto o nosso filho dá conta de lidar com aquelas coisas. É claro que em algumas situações a gente vai perceber que ele não tá muito pronto e a gente vai começar a guiar ele para isso, para que ele consiga ter essa autonomia. E aí, o que a gente tem que pensar principalmente é na questão de que muitas vezes a gente se engana no sentido de, tenho que dar privacidade e a gente larga a mão, né? E deixa ali ele no quarto dele o dia inteiro, sem a gente dar nenhum monitoramento, sem a gente ver o que ele tá vendo na internet, o que ele tá pesquisando. Claro que a gente não vai ficar bisbilhotando o celular,
pegando, porque assim, a gente não é bobo, a gente sabe que as coisas podem ser apagadas, né? Então, assim, essa questão de olhar celular é a maior bobeira que a gente tem. É claro que a gente tem que estar de olho no sentido de conversar sobre, então falar, tipo, o que você tem gostado de fazer, o que você pesquisa, às vezes dar uma olhada, tá assistindo alguma coisa ali, de dar uma passadinha por trás, assim, pra ver qual que é o conteúdo, tá por dentro disso, então, estabelecer o diálogo nesse momento, é claro que estabelecer o diálogo desde a infância é extremamente importante para ter esse diálogo na adolescência, mas se a gente não estabelecer um diálogo na infância, e agora o nosso filho é adolescente, a gente precisa dar esse espaço e privacidade, não sabe como fazer, é começar a estabelecer esse diálogo. E esse diálogo sempre vai ser algo aberto e sem julgamentos. E aí a gente volta para aquela questão da que a gente estava falando sobre ouvir a criança, e a gente entra aqui igual. É conseguir ouvir o adolescente. Às vezes o adolescente vai estar falando a maior atrocidade que a gente já ouviu. Porque eles têm os pensamentos que a gente fala assim, como é que pode estar pensando nisso? Mas a gente segura um pouquinho a nossa emoção e deixa ele falar tudo para a gente conseguir acolher essa informação e conseguir entrar no mundinho deles. Então a gente precisa, assim, para conseguir dar privacidade com segurança, entrar no mundo deles. Então, às vezes, consumir os mesmos conteúdos, assistir coisas juntos, perguntar mais, tentar fazer parte, porque isso vai ser fundamental para conseguir estabelecer esse espaço de privacidade sem ficar sabendo o que eles estão fazendo, estando por dentro do que eles fazem. E aí o diálogo vai ser fundamental, porque se você não tem um diálogo com seu filho, ele não vai conseguir verbalizar abertamente para você o que está acontecendo, o que ele está vendo, o que ele está gostando, porque ele vai sentir que vai ser julgado. E tem muitos pais que estão forçando os filhos a serem adultos muito cedo, né? E na verdade eles não se transportam para o universo do adolescente ou da criança. Eles querem que o adolescente e a criança se amadureça a partir da perspectiva dele. Isso cria um bloqueio, né? Com Acaba certeza. criando uma barreira. Luísa, saiu uma série recente na Netflix, Adolescência. Eu comecei a assistir, mas ainda não consegui terminar. Confesso que eu tô um pouco apreensiva, porque é um tema que eu acho que vai ser um pouco difícil, né, para digerir. Mas você assistiu, né, essa série? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela. Tá, a série Adolescência, ela veio trazer pra gente à tona temas extremamente importantes, né? Sobre a questão da adolescência e do quanto os adolescentes eles estão se sentindo sozinhos. Até recentemente eu vi um post que era um adolescente falando sobre a série, né? E ele falando o quanto, tipo assim, a série trouxe para os pais o tema, mas que os pais não conseguiram olhar para o mais importante que a série estava trazendo, né? Os pais ficaram extremamente preocupados com o uso da internet, que sim, a gente tem que monitorar, os comportamentos dos filhos, mas não pensarem no que era mais importante, que era o que a série vinha trazer, que era a questão do quanto os adolescentes se sentem sozinhos e o quanto eles acabam buscando o suporte e a escuta nas redes sociais. E aí é onde eles entram em risco, porque acaba que eles encontram ali pensamentos e pessoas que acolhem eles, e aí é onde eles vão se espelhar e vão acabar tendo comportamentos como o do personagem principal ali na série, que a gente vê aqui. Né? Ele estava com um comportamento de masculinidade tóxica, aonde nas redes tinha muito conteúdo sobre isso. E aí a gente acaba, quando a gente não tem esse suporte, esse diálogo, eles acabam buscando isso. E aí é aquilo que eu falei anteriormente. A série também vem mostrar pra gente que nem sempre os filhos estarem dentro de casa é sinal de segurança. Eles não estão seguros mais dentro de casa. Na época que não existia internet, tudo bem, a gente estava seguro dentro de casa. Hoje em dia não mais, porque a internet ela é uma porta para o mundo. E é onde a gente vai encontrar várias pessoas mal intencionadas, e aí é onde eles correm o risco, né? Então a série eu vejo como foco principal dela é esse olhar para o adolescente. A gente tem ali nos episódios a gente tem a questão do personagem principal, a gente tem o episódio que fala da turma, né, onde a gente vê os alunos tentando verbalizar, tentando falar sobre. Tem até um ponto que eu achei muito interessante da adolescente, quando a professora vai conversar com ela, e ela começa a se abrir, e a professora fala assim, eu vou procurar um profissional para você. Ela cortou todo o momento em que aquela adolescente ia se abrir. Então, sim, procurar um profissional é extremamente importante nesses momentos. Mas primeiro escuta, a gente tem que dar ouvido a eles, e a gente muitas vezes não tem tempo, a gente está na correria, a gente não está ouvindo eles. E se a gente não ouvir eles, vai ter quem ouça. Vai ter alguém lá fora que vai ouvir eles e vai dar esse acolhimento, e muitas vezes com uma intenção que não é muito legal.
Então eu vejo que o principal da série foi trazer à tona essa questão que eles não estão seguros em casa, da questão de que eles precisam ser ouvidos, que eles precisam ser acolhidos, que a gente precisa dar atenção para o adolescente, porque é uma fase solitária, eles estão passando por muita coisa na cabeça, o meio social é hostil. O meio social adolescente, ele exclui demais, ele não é um meio acolhedor. A gente vê no meio das crianças, as crianças são muito mais acolhedoras, o amiguinho faz uma coisa que não é muito legal, daqui a pouco todo mundo tá brincando de novo. Sim. Na adolescência não, você errou, você é excluído. Então eles estão sozinhos e a gente precisa ser esse suporte. Então acho que o principal da série é essa questão, é olhar para esse ponto do quanto os adolescentes estão precisando da gente. E aí como que a gente faz para estar nesse meio? A gente tem que buscar entrar no mundo deles. E aí aquilo que o Alex falou, às vezes a gente está buscando que eles entrem no nosso mundo. Né? Às vezes os pais lá na clínica falam assim, eu falo assim, olha, o seu filho está precisando mais da sua presença. Ah, mas eu chamo ele para fazer tal coisa, ele não quer. Tá, mas ele não quer fazer isso. Você já buscou fazer alguma coisa que ele quer? Você já tentou entrar no mundo dele? Então acho que o foco principal é esse, é dar atenção para esses pontos, entender que eles estão sozinhos e que eles precisam da gente. A chance dele ser ele mesmo no meio dele é maior, né? Então o pai entrando naquele meio, ele vai ter mais chances, né, de quebrar esse silêncio. Ô, Luísa, a automutilação é um tema que tem surgido aí com frequência entre os adolescentes. E o que leva um adolescente a praticá-lo? Como os pais devem agir nesse caso? A automutilação muitas vezes é uma tentativa de lidar com a dor. Né? Então eu tenho uma dor emocional muito forte que eu não consigo olhar, e aí isso muitas vezes vem porque não tem a prática da inteligência emocional, nunca foi falado sobre emoções, não se trabalha essa questão, então eu não sei lidar com as minhas emoções. Quando me vem uma emoção muito forte que eu não quero lidar, eu preciso encontrar um recurso para lidar com ela. E aí é onde entra a automutilação, onde eles acabam se machucando, por quê? Porque daí eu causo uma dor física que tira o foco da minha dor emocional. Então, aquilo me causa um alívio momentâneo. Só que o problema é que, assim como tudo aquilo que a gente busca para tentar lidar com uma emoção que a gente não consegue, a tendência é que se agrave. Então, eu começo com um comportamento que é pouco lesivo e daqui a pouco eu estou num comportamento que traz uma lesão muito maior, que pode agravar questão de saúde e que pode, muitas vezes, até levar à morte. E aí, como que os pais vão lidar com isso? No primeiro momento, ao perceber que o filho está se machucando, a gente não vai brigar, a gente não vai castigar, a gente não vai julgar aquele comportamento, a gente vai acolher. Então, eu percebi que você está se machucando, o que está acontecendo, o que está sentindo? É buscar acolher aquelas emoções e trazer para o filho um lugar onde ele pode falar sobre aquilo. Porque ele encontra um recurso para lidar com a dor sem ser pela agressão física. E aí sim, né? Os pais têm muita dificuldade de lidar com isso, não conseguem entender. Eu confesso que às vezes é muito difícil até para mim entender, né? Às vezes a gente vê ali um paciente em acompanhamento e ele continua com aquele comportamento e a gente está tentando fazer várias coisas e ele ainda continua porque é complexo mesmo. E é uma coisa difícil da pessoa se desvincular, porque às vezes vira um vício. Eu tô tão acostumada a lidar com a minha dor daquela forma que vira um vício. E aí, quais são as práticas que a gente faz para lidar com isso? Então, acolher inicialmente e aí buscar não excluir esse comportamento de imediato. E eu sei que parece confuso. Como é que eu vou falar para o meu filho continuar se machucando? Mas quando eu tento excluir de imediato, a tendência é que esse comportamento se intensifique e ele vai fazer mais, porque ele vai ficar cada vez mais angustiado. Então a gente começa com uma redução de danos, a gente começa a trocar comportamentos muito lesivos por comportamentos menos lesivos, para conseguir diminuir esse comportamento, diminuir a lesão, até chegar num ponto em que ele consegue trocar esse comportamento totalmente por algo saudável. Então, uma prática de atividade física ou algo do tipo onde ele vai conseguir levar o lidar com as emoções para um lugar diferente que é saudável, mas é todo um passo a passo. E aí, nesses casos de autolesão, é extremamente importante procurar ajuda profissional, porque muitas vezes a gente vai tentar lidar sozinho e vai acabar agravando o quadro. Bom, estamos chegando ao final, né, de mais um Norocast. Agradeço imensamente as explicações, né, a sua presença, Luísa Graziella, realmente uma referência aí para os pais que buscam atendimento, estão enfrentando dificuldades com as crianças, né, com os adolescentes, procurem ajuda profissional, não deixem a situação se agravar. E a gente sabe, assim como também na saúde física, a saúde emocional ela é fundamental e as pessoas têm que olhar para dentro, mas também olhar para o próximo e talvez encaminhar os seus adolescentes para essa ajuda especializada. Eu agradeço imensamente, né, a sua participação aqui no programa, também agradeço
a Alessandra. A Alessandra de casa também, a Luísa Graziella agora era colunista do jornal, Sim. já ficou o convite para voltar, né, Zé? Com certeza. Vamos Tá, escrever. voltar com essa coluna. Aí, ó, a Alessandra voltou recentemente, agora a Luísa também voltando com a coluna. E eu quero agradecer imensamente vocês, né? E peço também, você que nos assiste, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, né? Isso é muito importante para o nosso canal. E eu deixo a palavra em aberto para vocês, né? Primeiramente a Alessandra, depois a Luísa, para as considerações finais. Eu quero agradecer o convite, foi muito bom estar aqui, entrevistando principalmente a Luísa, né, minha amiga pessoal e também uma profissional excelente e agradecer também a oportunidade de voltar para minha coluna, que é muito bom, gosto de falar dos meus livros. Eu quero agradecer também o convite, né? É um convite especial, né? Como eu já escrevi durante um bom tempo para a coluna, depois eu acabei me distanciando. Vir aqui falar sobre esses temas que são extremamente importantes é super legal. E para a gente deixar uma última mensagem aqui, né, sobre todo esse tema que a gente falou, o principal em relação a crianças e adolescentes é a gente conseguir trabalhar essa questão de uma relação estável, da gente conseguir trabalhar o diálogo, um diálogo sempre aberto, de estar disposto a ouvir, sem tantos julgamentos, para a gente conseguir fazer com que os nossos filhos consigam confiar na gente, consigam trabalhar as suas questões, porque o que a gente vê é que o fundamental é ter essa relação estável familiar. Muito bem, agradecemos aí mais uma vez a Alessandra, a Luísa pela participação, por ter aceitado o convite aqui do Norocast e a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.